Convidamos a todos a ouvir a mensagem de hoje, que tem por base Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 19 até o 22. E destacamos o versículo 20, que diz assim: E começou imediatamente a anunciar Jesus nas sinagogas, dizendo: Jesus é o Filho de Deus. O tema de hoje é: Jesus é a mensagem da salvação. Algumas pessoas nos perguntaram esses tempos atrás o que nós podemos falar para uma pessoa que seja uma frase missionária, uma frase evangélica, uma frase que possa salvar a pessoa. Então nós dissemos que anuncia Jesus. Sim, é Jesus, a palavra, o nome, a pessoa, o Filho de Deus, Jesus. É esse que nós devemos falar. E é o que o apóstolo Paulo falava, só que aqui ainda não era o apóstolo Paulo. Ele tinha sido recém-convertido. E agora ele já estava sabendo, porque Jesus falou com ele. Então ele já sabia da palavra do Senhor e de que Jesus era o Filho de Deus, o Salvador. Então, se nós vamos falar alguma coisa para alguma pessoa, vamos falar que Jesus é o Salvador, ou Jesus é o Filho de Deus. Através de Jesus nós temos a salvação. E não é de outra forma. É somente através de Jesus. Nós poderíamos falar uma montoeira de coisas, dar bom conselho, falar de forma psicológica para a pessoa ou filosófica até. Poderíamos conversar o dia inteiro e alguém vai falar, sim, aí essa pessoa agora acreditou em Deus. Não. Se você não falou que Jesus Cristo é o Salvador, então não aconteceu a salvação. Não aconteceu a conversão. E o interessante é que o apóstolo Paulo já entendeu de cara isso. E aí vieram as pessoas falar desta forma, estranharam, mas como esse general agora que prendia e matava os que seguiam Jesus Cristo, agora está junto com eles? Como é que isso pode acontecer? Nós podemos entender esse texto em cima da palavra milagre. Aqui aconteceu um dos maiores milagres da história da igreja. O grande milagre. Como pode alguém que estava lá junto com aqueles anciãos que apedrejaram Estevão, segurou a roupa deles, a capa deles, para eles terem liberdade para matar Estevão? Um grande homem diante do Senhor, diante das pessoas. E ainda o texto falou assim, Paulo concordava que tinha que matar Estevão. Depois Paulo foi aquele encarregado para perseguir os cristãos e ele lamenta muito isso. Várias vezes em textos ele fala, olha o que eu era. Nossa, o que eu era diante de Deus. Eu era inimigo de Jesus, inimigo da igreja. Quantos é que eu amarrei, tanto velhos como crianças e jovens, adultos, e mandava bater neles para eles falarem mal de Jesus Cristo. E agora ele está anunciando Jesus Cristo, o Salvador. Então nós percebemos que como é difícil para aquele povo acreditar nele. Mas isso vai devagarinho, porque alguns personagens bíblicos da época, eles foram e apresentaram o Saulo. Depois, mais tarde, recebe o nome de Paulo. O importante aqui é nós vermos que existem milagres, sim, e grandes milagres, como a conversão de Saulo, que depois vira o apóstolo Paulo. Assim também aconteceu um milagre conosco.
Nós também nascemos perdidos e condenados e Deus fez um milagre em nós no batismo, na pregação da palavra e nos converteu. Isso é um verdadeiro milagre. Outro milagre é nós pertencermos ainda à família de Deus, sermos cristãos em nossos dias. Os nossos dias que são tão conturbados, que a velha natureza, o diabo, o mundo, tem tantas coisas para nos apresentar no lugar de Deus, e nós ainda somos cristãos. Isso é um milagre também. Por isso, os milagres vão acompanhar a nossa vida. O problema é que nós só olhamos como milagres curas. Curas de enfermidades, ou ganhar bastante dinheiro, ou então nós estarmos prevenidos contra acidentes, assaltos e coisas assim. Existem milagres todos os dias, e esses milagres nos acompanham. Só que nós não cremos nos milagres para a salvação. Nós cremos em Jesus, o Salvador. E é isso que o Saulo fala aqui. Jesus é o Filho de Deus. É esse nome que nós temos que guardar na cabeça, guardar no coração. Jesus Cristo é o nosso Salvador. E através desta confissão, desta fé, nós estamos salvos. Amém. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai Celestial, abençoe-nos para nós acreditarmos em Ti através de Jesus todos os dias da nossa vida. Não permita que venhamos a Te negar, mas que Jesus Cristo seja o nosso Salvador para todo sempre. Enquanto nós respirarmos aqui na terra, queremos Te confessar como o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém.